Olá pessoal, Alessandro Tatal aqui mais uma vez para um Podital, onde a gente fala sobre negócio, empreendedorismo da vida real. E eu trago aqui empresários, consultores, gente que vive o empreendedorismo no dia a dia, com dicas e com vivências, né, do que a gente vê aí fora. Hoje eu recebo um grande irmão, um grande parceiro, um grande consultor, um cara que eu admiro muito e um grande vocalista de rock, Marcos Brita. Obrigado, meu irmão. Obrigado por estar aqui. Obrigado pela honra de vir para a gente bater um papo sobre assuntos que a gente sempre conversa por aí, mas acaba não gravando. Hoje a gente vai gravar. E Bem-vindo. que ótima oportunidade, Tatal. Muito obrigado pelo convite. Eu, eu gostei do grande, né? Eu não sei se é a barriga que tá muito saliente, mas é, essa é a nossa lida, sim, né? De poder proporcionar, esse é o propósito nosso, né? De poder proporcionar, divulgar, espalhar por aí o que é a nossa experiência, né, de empreendedorismo e também poder direcionar aqueles que precisam. É isso. É, Hoje, Marcos Brita, ele é empresário também na Moves Consultoria. É isso? é isso. Começamos ah, em 2016 formalmente, né? Mas a minha história vem lá de trás, tá. Empreendendo numa empresa familiar, Essa história é a história talvez. de vida dos convidados aqui. A gente tem percebido que é muito gostoso de ouvir. É, Conta essa história, eu tô interessado. vamos lá. Empreendendo com 17 anos, né? Quando meu pai, um, para quem é do setor de reparação automotiva, sabe o que é isso, né? Hoje não existe mais o tal do bombista. Meu pai foi profissional em bomba injetora. Olha aí. Bomba injetora hoje já não existe em fabricação, né? São mais injeções eletrônicas, até na linha diesel, mas há anos atrás existia a tal da bomba injetora. E meu pai foi um profissional da bomba injetora. E viemos para cá, somos de Cascavel, no Paraná, viemos para cá, eu tinha 12 anos. Desde criança, desde pequeno, envolvido com o setor. Meu pai me carregava, me levava junto, botava eu para contar as arruelas no estoque Ele já e tinha empresa, ele montou uma já empresa. era, né, começou como funcionário, como todos, né, do setor, a maioria, né, começaram no setor e a partir disso ele conseguiu, foi um vitorioso. Eu considero ele como vitorioso, é meu herói, né? E aqui em Cuiabá, em Várzea Grande, abrimos a Mecânica Estrela, ele em sociedade com Zilmar Sirtli. A Mecânica Estrela era voltada para a linha pesada, geral em atendimento para caminhões e ônibus, né? Hum. E a E partir você daquilo, sempre lá. e eu sempre, Às vezes como estoque, às vezes como badeco. às vezes com badeco, né? Aprendendo o que era quase na marra, porque o que era cardan? O que eu fui aprender como que é, o que é um cardan? A hora que quase caiu num pé meu, né, que estava encostado na parede, eu no estoque lá mexendo, que eu toquei em um e o tal do cardan foi quase parar em cima do meu pé. Rapaz, mas a história, apesar dos desafios, foi muito gostosa. Eu tenho uma história muito bacana. E com 17 anos, meu pai me perguntou, cara, o que você quer fazer? Eu falei, pai, eu não sei o que eu quero fazer. Era a maior dificuldade, né, da adolescência e tal, na escolha da profissão. E eu tinha várias opções, né? Uma delas era ser engenheiro civil, né? Pensava em engenheiro mecânico por causa do setor e tal, mas aqui não tinha, né, engenharia mecânica em Cuiabá.
não tão próximo, enfim, e eu encasquei com o tal de engenharia civil. E eu fui fazer vestibular, não passei, fui fazer em São Paulo, fui fazer em Curitiba, aqui, e não passei. Para Fiquei engenharia. para engenharia, né? 7 vagas fiquei aqui. E não teve desistência e acabou não sobrando. E eu falei, pai, agora eu sei, eu preciso trabalhar, né? Eu sei que eu preciso trabalhar. A partir disso, então, eu profissionalizando, né? O trabalho que antes era mais que uma simples obrigação, onde eu via como pai, né? Aquele ser de respeito, né? Então agora eu preciso ter a profissão, né? E foi quando ele me ofereceu, me patrocinou, né? Opa, Por grandeza, é, um negócio. Ele falou, ó, tem umas máquinas de retífica lá na 35. Eles não estão usando. 35 todo mundo conhece aqui em Cuiabá, né? Uma concessionária. concessionária Volkswagen. E eles não estão usando, estão querendo vender. Não era um maquinário completo, mas eram algumas poucas máquinas que já dava para começar o negócio. E ele falou assim: o que você acha? Eu falei, pai, eu não entendo nada de retífica. Eu falei, pai, Mas já vivia no mundo. não, era só da mecânica, né? Uhum, Retífica de motor, não. eu entendi. E então, de retífica, não entendo nada. E o pai falou, eu também não. Então, acho que agora é a hora de se virar. O pai é um empreendedor nato também. Nato, nato. E aí foi quando ele encarou, né? A coragem que eu não tive, ele teve, encarou e eu, a partir de então, comecei a lidar com o negócio, Com retífica. com retífica, né? Olha aí. E essa lida foi das diversas maneiras, né? Então, mesmo no operacional, um pouco, mas mais na parte comercial, indo e vindo, buscando motor e fazendo, né, cliente pela cidade. Eu lembro uma vez que visitando a Sadia, né, imaginando eu com 19 anos, pensando alto, né, cara? Bom, já pensou se eu consigo aqueles motores, vários motores que tem na Sadia para fazer, da transportadora e tal. Então, era o sonhador, né? É aquele cara que queria realmente desbravar e vencer o mundo. Cara, isso foi até 97, 98. Eu ainda não tinha. Isso começou em 90, hein? 1990. Em 98, foi um marco quando eu decidi por um casamento, né? E aí eu me preocupei. Falei, puxa, eu vou estar trabalhando numa empresa que é do meu pai, que, Entendi. que era um negócio dele. E foi aí que a gente chegou num acordo que eu acho que começamos a nossa conversa por aí, Tatal, de repente até na fala do empreendedorismo. A gente vê muitas empresas familiares ligando, né, e lidando com essa situação, e numa situação até que, na boa vontade do coração, né, se veem num, num envolvimento que depois não consegue se separar depois, né? Tem Formalizar o negócio, né? formalizar e separar depois os negócios, né? É O verdade. que que é meu, o que que é seu, como que lida? Porque nós vamos vir com nora, genro, né? As Opiniões e minhas cabeças e irmãs. criações diferentes, né? Exatamente. É. Então vão ter situações ali que depois vêm os netos. E aí, como é que começa, né? Como é que termina isso, É. né? Às vezes no sonho a gente pensa nunca vai terminar, né? É. Mas na vontade, né? E eu acho que aí foi um grande aprendizado porque quando eu propus isso para o meu pai, ele de pronto falou: Marcos, eu estava esperando você chegar para me falar. Então, É, quando você fala, tava esperando você chegar para me falar, é você começar a seguir o seu o caminho meu caminho, individual. exatamente. E Entendi. ali foi a hora que a gente fez uma cisão no que era todo o nosso negócio, que existia a bomba injetora, a mecânica e a retífica, né? E ele falou assim, ó, aqui nós vamos começar com eu fico com a bomba injetora, então você fica com a retífica. Uhum. E
e assim foi. Isso você já tinha quase 10 anos de negócio. É, tinha ali para 25 anos, né? Eu de De idade, vivência, 10 anos de 8 anos de negócio praticamente, 7, entendi. 8 anos. E ali, cara, então, foi realmente a minha Independência. independência, né? Começamos ali. E foi, graças a Deus, o decorrer do negócio, graças a Deus foi tudo bem, sempre crescendo, né? Comprando terreno do lado, comprando maquinário, e foi expandindo. A gente chegou a ter mais de 30 funcionários Olha aí. na empresa. E você. Pro setor é um pouco até considerável, né? É, Tem umas aí que a gente vê que ultrapassam 100 funcionários, mas sim. são fora da curva. É, Mas para o nosso negócio, a gente se considerava como grande é, aqui dentro de Cuiabá e Várzea Grande, é. né? E nessa caminhada, o negócio foi te empurrando de técnico para gestor, né? O Exato. negócio foi te empurrando obrigatoriamente. Eu até digo para você, tal, que técnico eu nunca fui, né? Uhum. E aí é a pegada também que me faltou, né? Porque eu acho que essa seria uma grande diferença do que me faz hoje. Me faltou para ser um, um aquela pessoa que vai perpetuar no setor. Eu entendi. Mas eu fui por um outro caminho, o caminho da gestão. E é isso que me faz o que eu sou hoje. É, E esse caminho da gestão foi um desafio também, porque mesmo formado, né, em economia, depois, né, na busca por conhecimento, eu fui, né, como que eu cuido da minha empresa, olha aí. né? Como é que eu vou cuidar dessa administração? Passei por vários consultores, tal, né, particulares e outras instituições, Senai, Você Sebrae, contratando o consultor eu enquanto empresário. contratando enquanto empresário. E me via perdido, né? Até porque o nosso setor da reparação, ele tem algumas particularidades e que eu entendo totalmente o consultor que ia me atender naquela época. Entendi. Porque a pessoa me perguntava o que é uma retífica. Eu tinha que explicar primeiro o que era retífica de motor. É uma indústria? É um comércio? Ou é serviço? Então a pessoa não tinha ainda nem noção. E quando eu dizia para ele, é tudo isso. O cara ficava, ué, como assim? É comércio, é serviço e é E a indústria. indústria. A gente faz parte do setor industrial da reparação automotiva. Nós comercializamos peça, pagamos ICMS, tiramos nota. Nós fazemos também prestando serviço, né, de recuperação. É. Então, é uma junção de tudo. E quando íamos montar, dentro da teoria, um DRE ou um plano de contas, Uma meu bagunça. amigo, era um baita desafio. Porque se o cara olhava para mim como indústria, ele queria fazer cálculo de insumo, fazer cálculo de hora, fazer cálculo disso, daquilo, que não tinha muito a ver com o meu negócio. E se outro viesse com uma outra tônica? Não, isso aqui é mais um comércio. Comércio. Cara, eu tenho prestação de serviço no meio. Como é que eu vou só vender motor? Porque ele queria botar na minha cabeça que eu tinha que vender motor retificado e não o serviço. Então, e E isso era aí, totalmente diferente do negócio no mercado brasileiro, né? A entendi. gente não vendia motor retificado, a gente vendia usinagem, que é o processo É. da retificação, enfim, Parcerias com as oficinas para parcerias com poder, as né? oficinas e tudo É. mais. Então, esse foi um dos desafios que eu encontrei nessa lida com os consultores. E quando você parametriza, quer parametrizar a título de comparativo uma indústria, um comércio, uma prestação de serviço, são indicadores totalmente diferentes, né? Não tem Indicadores. como você comparar, né? Não tem, não tem. A gente perde né? Eu, na verdade, não era nem comparar, sabe? Porque a gente não chegava nesses indicadores, sabe? Entendi. A gente é, era uma construção que não tinha fim, porque na hora, como é que eu captava esses dados, né? Então, eu me frustrei, passei um bom tempo, né, pecando
e indo como na maioria dos empresários hoje do setor vai. Por quê? O setor ele é muito bom. Existe uma alta demanda, né? Eu acho que mesmo que o cara queira fazer errado, ainda dá certo. Olha aí. E isso gera uma lucratividade, gera resultado, sobra de caixa. Então, o empresário do setor, mesmo sendo um técnico, o tempo vai passando e ele vai se habituando àquela situação. Vai construindo. Vai Vira um construindo, patrimônio, vira um vai virando. crescimento. E foi algo que aconteceu comigo durante um tempo. Comecei a me perturbar um pouco quando eu comecei a participar de sindicato, convidado, né, por setores, né, empresários se reunindo, e era um mundo que eu ainda não conhecia, e o papo nas mesas ou nas reuniões eram de indicadores que hoje eu sei o que é, mas na época eu não tinha noção do que era, não tinha noção. Quando os caras falavam para mim assim, cara, eu encontrei o meu ponto de equilíbrio. Agora eu sei o que que é. É espiritual? Ou a rentabilidade da minha empresa é tanto, né? E Olha aí. botava um número com vírgula, né? E, rapaz, e eu Número com com vírgula é pesado. vírgula, né, cara? Então lá É era extremamente 2 ponto detalhado. alguma coisa, era 5 ponto alguma coisa, e eu, né, vírgula alguma coisa, e eu pensava comigo, rapaz do céu, aonde que tá isso nas minhas coisas? Será que esses caras estão inventando, né? Eu ficava desconfiado, porque não é possível. Como é que esses caras chegaram Como é que nesse esses exato? caras chegaram nisso? E eu, então, a minha vontade era de ir para dentro desse conteúdo. Cara, eu preciso entender esse mundo. Preciso resolver o que que eu tenho aqui, porque a minha sensação era de estar dirigindo um carro no escuro, Sem painel. sem painel e a estrada totalmente sem farol. Olha Era aí. essa minha sensação no escuro, na noite e eu É. sem farol. A gente brinca que tem empresário que ele só joga a bola sem olhar placar, né? Faz gol, toma gol, faz gol, toma gol. Ele só quer correr, né? Você tá ganhando ou tá perdendo, depois a gente vê, né? Depois resolve, né, cara? É bem assim. Agora, aquela busca também me trouxe o seguinte, né, Tatal? Eu, influenciado por esses outros empresários, eu tive um grande consultor, uma certa vez, que é um grande amigo nosso, né? O Irineu Cassol, Opa, né? E esse cara foi um cara que começou a tratar do negócio de uma maneira diferente, com uma linguagem diferente. Eu senti naquele momento que era possível ter um direcionamento por alguém de fora que não fosse do setor. Até porque existe também um estigma, né, dentro do negócio que se eu for procurar uma ajuda com o meu colega que é do outro lado da rua, ele vai só mentir para mim, vai só falar entendi. besteira para me quebrar, né? Porque Existe ele uma é cultura de que não existe uma união. união, não existe parceria, né? Então, como é que eu ia buscar informação, né? Se não fosse de alguém de distante, de lugar distante, né? É. E pegando o gancho, essa é uma preocupação da maioria dos empresários, né? É, Para quem que eu vou desabafar, né? Para quem que eu vou abrir meus números aqui, né? Se eu abrir para exato. qualquer um, a concorrência me come vivo. Se eu desabafo, eu mostro fraqueza. Então tem tudo isso, né? Tem tudo isso. O papel do consultor nesse momento, ele é importantíssimo, é crucial. Acaba até como, né, o nosso trabalho acaba até como um psicólogo, né? Muitas Entre vezes. aspas, Muitas vezes. né? Não chegando nesse nível, né? É. Mas a gente tem que ouvir, a gente tem que, sim, entender, ter a empatia, Uhum. né? Saber o que que é essa necessidade para poder. E essa empatia é algo que eu desenvolvi por conta da experiência que eu tive, Você né? já tinha Eu sofrido já na tinha mesma dor. sofrido, exatamente. Que legal. Quer dizer, E que legal não pela sua dor, pela experiência. pela experiência. Mas tudo isso foi foram pontos de crescimento.
chegou um momento onde me vi na necessidade de desenvolver sociedade, também é uma outra necessidade que é outro, na verdade, desafio que muitos empresários, né, têm. Não, sociedade, não, é problema e tal. E eu tive muito sucesso com sociedade, né? Então, é, é um desenvolvimento do próprio colaborador. Esses sócios vieram de colaboradores, né? Olha, aí, gente que já estava ali e Gente que já vivia o estava negócio. na empresa e que um determinado momento eu percebi que existia um engajamento mais do que o normal e com uma vontade de fazer crescer, uma vontade de e lideranças natos, né? Que Que a legal. gente vai percebendo dentro da empresa e que em determinado momento opa, deixa eu falar para vocês aqui uma coisa, ó, eu tô vendo, tô percebendo esse movimento de vocês e obviamente, naquele momento, com todos os dados que eu já tinha preparado, e aí sim eu já tinha todos os indicadores, Você não fez no escuro. não fiz, né? Não fiz no escuro. Eu já estava sabendo quanto tinha de rendimento por mês a minha empresa, mas a maioria era eu que estava construindo ali. Então eu vivi, cara, essa construção, né? É, Desde o plano de contas no sistema, muito legal. né? De poder sofrer com isso, mas também de poder enxergar o resultado depois e vibrar e falar assim, cara, eu tô vendo um DRE, Oh, né? Um demonstrativo de resultado do exercício. E tem empresa caramba, que a gente entra para fazer trabalhos rápidos de 2, 3, 4 horas, né? sim, E a gente faz aquele diagnóstico financeiro bem rapidinho, levantamento perguntado mesmo, né? Receita, quanto você gasta de energia, quanto você gasta... E entrega um DRE perguntado. Cara, a gente vê a surpresa nos empresários, né? Como tem empresa hoje que a maioria das empresas não consegue enxergar isso, né? principalmente do setor da reparação. Passo pela, né, faço constantemente aí atendimentos e eu não sei se, né, por providência divina ou por qualquer outra coisa, mas as que chegam na minha mão, 95% não tem um DRE Não. estruturado. Não conseguem enxergar o lucro da empresa. É. E Sente que tá ganhando, né? sente que está ganhando. Bem que E, pode. cara, e hoje eu me sinto assim tão seguro, né, para debater sobre esse assunto, porque foi realmente algo vivido e sofrido nos desafios na minha empresa. Olha, Quando me deparava com a situação de indicações de que aquele DRE por movimento de caixa, o regime de movimento de caixa era o suficiente. O que é o DRE por regime de caixa? É você poder enxergar o que sobra na conta no final do mês. certo. Entrou e saiu, movimento de caixa, entrada e saída. Perfeito. Fechei, olhei o plano de contas, entrou e saiu, opa, sobrou tanto no final do mês. Isso é um lucro. Foi por muito tempo entendido que seria assim, até porque não existia computador na época. Eu sou da Sistema, época, ERP, não tinha. Eu sou dessa época que eu fechava o livro caixa, né? Que eu colocava azulzinho da a papelaria. azulzinha da papelaria, que eu colocava lá na entrada e saída todo dia e a gente via se o dia tinha dado lucro ou não. Aquilo já era o suficiente. Mas com a vinda do computador, com a vinda do sistema, do ERP, e aí a gente pôde então ter a leitura que uma contabilidade tinha, né? Que era a competência. Então, essa competência hoje ela é desprezada ainda por muitas empresas. Uhum. E pela questão que a gente encontra de muitos dos movimentos ainda não serem totalmente fiscais dentro de um negócio, existe um movimento que o contador não tem acesso, Certo. certo? Por ele não ter acesso, ele não vai conseguir montar um DRE para você que gere o resultado do lucro. É. Até porque você tem um movimento não fiscal. Agora, no sistema, a gente tem condições de gerar isso. Né? A gente tem condições de ter essa leitura. E aí, como que a gente consegue ter essa leitura? A partir da data de geração de cada conta. E isso é a competência. Puxa, um exemplo que eu vou dar, Tatal, é assim: quando muitos enxergavam que
A leitura do resultado, ela está se dando apenas pelo movimento de caixa, entrada e saída, ele vai pensar assim, bom, esse mês foi bom demais. Vou, patroa, Sobrou. sobrou, Descer para bora, ABC. bora descer para BC, bora construir uma piscina para nós, Uhum. bora trocar o carro, É, bora reformar a cozinha. é. E é desse tipo. Então, quando, na verdade, aquele mês gerou um recebimento De vendas de passadas. vendas que poderiam ter sido anteriores, num acúmulo de vendas que poderiam ter sido à vista naquele mês, Mas que ainda não entregamos. que ainda talvez nem entregamos, e que ainda não pagamos, principalmente no setor da reparação, ainda não pagamos. Peças que compramos parcelado, né? E outros tantos compromissos que temos na folha, né? 13º, férias, e isso não está computado. Então, assim, quando a gente olha pelo movimento de caixa, a gente tem um grande risco de se perder. Essa é a atenção que eu tenho gerado dentro do setor, tá? E aí vem essa preparação do... Muitos empresários, eles não têm nem o DRE, nem o DFC, que é o caixa. Sim, E é isso que o empresário quer enxergar, né? Ele quer. Se você mostra um DRE, eu tô falando inicialmente, o refinamento disso, sem dúvida, é o DRE, competência. Mas muitos empresários, eles querem enxergar primeiro um caixa. Porque se você apresenta, eu tô falando pela vivência que a gente tem, me corrija aí. Se você chega num DRE de competência e mostra para ele, olha, o resultado seu esse mês foi 30 mil. Ele vai pegar a conta bancária dele e vai falar, mas não tem 30 mil. E aí, né? Como é que você explica isso pro cara, né? entendi. Então, a sede do empresário, quando começa o financeiro, pelo menos o que eu tenho visto, é fazer bater. Ah, entendi, tem 30 mil aqui, tem 30 mil no caixa, fechou. Agora eu compreendi que existe um demonstrativo. Não vou discordar de você que É o caixa. existe essa necessidade primeiro, né? É o caixa. É, o cara ter essa visão do que é o que vai É, bater lá. mas quando a gente pula para estratégia, peraí, Ah, já implantamos um pilar, já existe de fato uma rotina financeira. uhum. E agora vamos começar a ir para estratégia. Não tem como não falar em estratégia se não for pelo DRE, que é competência, né? É o primeiro ponto sempre em todos os meus trabalhos hoje nas empresas, né, Total? É buscar esse resultado. Porque todo e qualquer investimento, todo e qualquer avanço com relação a qualquer decisão precisa ter esse resultado. Mas ainda assim, voltando um pouquinho até no que a gente estava conversando, Tatal, eu estava dizendo que a minha trajetória naquele momento foi de ter indicadores, de ter já uma leitura do meu negócio, de poder visualizar o que era um fluxo de caixa provisionado, Futuro. futuro. E isso, o que me deu? Voltando lá, dirigindo o carro, me deu um farol, me deu um limpador de para-brisa, me deu os indicadores que eu preciso saber se eu vou chegar no lugar, não vou, O se eu velocímetro. estou no tempo ou não estou, né? Então, naquele momento, sim, foi um divisor de águas, porque ali foi o momento que eu percebi, agora eu estou dirigindo, agora eu estou na direção desse negócio, Fazendo gestão. fazendo gestão. Que legal. Porque tomar decisão com base na intuição é o que a maioria faz. Agora, com base no que é informação, meu amigo, é botar a cabeça no travesseiro à noite e acabou. É. Não tem o tamanho risco que teria pela intuição. Ah, eu acho. Ah, eu vi que fez zero lá e daquele jeito. Ah, eu acho que se fizer assim, eu acho que se eu comprar mais um elevador, eu acho que se eu botar ali mais um funcionário, eu acho que. Ou não tem mais, acho. É o número que vai te É o empurrar, que vai número, te cara, dizer. que vai te dizer.
Lindo, né? É Para isso. nós que trabalhamos com isso é apaixonante, É né? apaixonante. E para o empresário também, né? Eu estava numa empresa essa semana, 3 sócios, e eu comecei a fazer umas perguntas. Tira para mim contas a pagar, vê isso para mim estoque. Não, mas liga para um que tá lá no interior, 800, 900 km daqui. Ajuda aqui, onde que tira isso e tal, tal. E eu fui fazendo meu trabalho. No Uhum. final eu não me aguentei. Falei, gente, vocês me desculpam, na hora que vocês saírem daqui, vocês falam, que eu sair daqui, vocês falam mal de mim, não tem problema, mas eu preciso falar para vocês. Que sociedade é essa que os três não estão querendo saber de número? Que sociedade é essa? Que, alerta. É, Que sociedade é essa que só um sabe dos números? Que só um sabe do indicador? Que só um faz o financeiro, né? Que a sociedade não é assim. uhum. Todo mundo precisa saber, todo mundo precisa estar por dentro, né, cara? Sim, sim. E aí coloquei isso na mesa e fui embora. Tentei correr, mas com muleta não consigo. Mas é exatamente isso, né? O sentimento que a gente tem, pegando o gancho que você está dizendo. Você dirigir um carro, e aí a analogia é boa pro ramo automotivo. Você Uhum. dirigir um carro sem painel, sem indicador, você vai bater, não tem como. Se você não bater, você não vai chegar em lugar nenhum. Na melhor das hipóteses. E eu não sei se já foi dito aqui, Tatal, de que em algum dos seus episódios, né, mas é algo que a gente já conversou entre nós, é que assim, né? Para dirigir um carro, a gente precisa tirar a carteira, né? É Precisa tirar, verdade. fazer um teste, estudar, fazer um teste. Para abrir uma empresa, é só ter o CPF, É. né? E vai lá, né, E no contador, na junta comercial ou até no próprio Sebrae e abre uma cada MEI. vez que passa, a internet incentiva cada vez mais todo mundo, né? E, Você é um empreendedor, e você pode abrir. a vontade é o único, né? É o querer, né? É o único É. hoje incentivador, vamos dizer assim, É. para abrir empresa. Mas não E tá existe tudo nada que certo, né? prepare. Tá Tá tudo legal. certo, exato. Mas Vambora. não existe nada que prepare, né? Ou que exija uma preparação desse empreendedor. Por isso mesmo eu passei, né, atrasado, mas eu passei por um processo que também considero como muito importante, que foi um Empretec no Sebrae, né, o treinamento do Legal. Empretec. Isso foi em 2005 e aquilo também foi um ponto marcante e que logo em seguida fui convidado, seguida não, mas alguns anos depois fui convidado a ministrar os treinamentos do Empretec de Olha aí. 2009 a 2011, né? Passei ali 2 anos fazendo isso, que foi uma aproximação que tive com o mundo da, da dessa partilhar Do informações, desenvolvimento. do desenvolvimento, desenvolver outras pessoas, Muito legal. né? E, cara, fui tomando gosto com isso. E naquela época, então, já tinha sócios, já tinha lideranças, já tinha pessoas que cuidavam do negócio. Comecei a me ausentar mais do que, né, eu imaginava que iria me ausentar e gostando demais do que eu estava fazendo. A partir dali começou, então, um trabalho que foi surgindo naturalmente, né? Compartilhando, eu também, enquanto no sindicato, na Federação das Indústrias, como diretor, então compartilhando informações com parceiros, com colegas, que isso foi se tornando natural e quando me vi eu estava já tratando isso como profissional, 100% consultor. 100% consultor. E foi em 2015 que eu fiz a virada, quando eu arrendei a empresa para os meus ex-sócios, né? A partir daquele momento, a retífica já estava andando por si, né? E eles já estavam formados, preparados para tocar o negócio. Então foi ali que eu resolvi me ausentar da empresa, repassei o CNPJ, né? Vendi o CNPJ e eles continuaram com o negócio. Que legal. Depois compraram um maquinário, né? A gente fez um negócio de pai para filho, vamos dizer assim, né? Para darem sequência. Enfim, esse foi um decorrer, né? Porque às vezes a curiosidade das pessoas, oh, mas Brita, e aí, cara, você
estava no negócio e não tá por quê, né? É. Então, esse é o acontecido. E é natural, né? Eu estava conversando com o Denival. É natural essa mudança também de direção, né? Faz parte. Tá tudo certo. Fez Né? parte do meu caminho e Até aqui fez sentido. Daqui para frente já não faz mais. teve uma coisa que assim também me trouxe muito conhecimento, né? Por obra, foi um convite, né, nesse mundo da consultoria para prestar serviço de planejamento estratégico. E ali eu percebi também isso dentro do Tribunal de Contas. Então era um planejamento estratégico para prefeituras. Ali. Passei 2 anos também fazendo esse trabalho, 2017 a 2019, né? E, rapaz, que grandeza, né? Quanto conhecimento. Imagina. E hoje poder unir tudo, todas as informações e poder repassar, né? Enxergar com olhar estratégico, enxergar com olhar de finanças, enxergar com olhar de pessoas, porque com o conhecimento também Do Empretec. do Empretec, coaching e PNL, Ah. né? Então, A parte técnica de ser dono de uma retífica. exatamente. Então, isso dá propriedade para a gente poder entrar em qualquer das empresas e a gente poder conversar num nível. A gente brinca que o consultor ele tem uma maleta de ferramentas, né? De técnicas e ferramentas de gestão. Você tá carregando umas 4, 5 maletas aí, né? Com essa Exato, vivência. exato. E numa constante aprimoramento, né? É, É um constante aprimoramento, é. porque é afiar a ferramenta o tempo todo, né? Muito O legal. tempo todo, cara, a gente tem que estar aprendendo também e aprendo muito até com os próprios clientes, né? Hoje a gente vê um refinamento, e a gente conversa muito sobre isso, um refinamento cada vez mais na gestão Uhum, do ramo de reparação automotiva, né? Então, o que que é esse refinamento? É você ter os números, os indicadores, o painel do carro, mas você ir dando zoom nesses indicadores, né? Você chega lá em eficiência operacional, você chega em indicadores cada vez mais detalhados e refinados, né? sim. O E aí a, prim... a pergunta que fica é, né, cara? Qualquer um pode ter, depende do tamanho. Eu preciso ter 30, 40, 50 funcionários. Eu preciso ser uma auto center ou não. Meu pai, puxando essa história, né? Uma empresa familiar que tem um pai, dois filhos, também já consegue ter indicadores, né? Você consegue implantar isso, na sua vivência de consultoria? Ou a gente consegue implantar isso de alguma forma em pequenos, médios e grandes também? Excelente pergunta, Tatal. Eu acredito realmente que depende somente do empresário. Se ele estiver disposto, É, né? Porque quando a gente fala de consultoria também, muitos confundem da gente ir lá e fazer por eles, né? é. Mas Eu brinco aqui que tem a consultoria e tem a fazedoria, né? A fazedoria fazedoria é mais caro. é mais caro. É. E esse trabalho, então, a gente passa todo o direcionamento e é independente do tamanho, cara. Está, assim, um empresário que quer, né, desenvolver a, a leitura de indicadores. E eu sempre começo pelo resultado, né? Começo pela visão do resultado mensal, que é o financeiro, né? Muitos se preocupam apenas com o faturamento, né? Que é a vendas, mas vender por vender, eu posso estar fazendo venda e não estar tendo o resultado final, né? Dentro de um Ele é período. um indicador importante, mas não é o único, Não né? é o único. Então é uma composição. E eu sempre começo pelo o que é o financeiro. Esse é o meu método de trabalho. E que aí vamos, a partir disso, identificando alguns pontos, né? Que podem estar pendentes na gestão do estoque, na gestão de pessoas mesmo, até porque hoje um dos maiores gargalos do setor da reparação é mão de obra. É Né? E quando o verdade. cliente, quando a gente chega num determinado cliente, ele fala assim: ah, puxa, meu maior problema é mão de obra. Rapaz, eu não encontro ninguém para trabalhar, todo mundo que está aqui não serve. Então, para esse empresário, Tatal, sabe o que que eu posso dizer para ele? Rapaz, vamos começar por você. É A verdade. gente precisa desenvolver a liderança.
o comportamento de liderança. Porque muitas das vezes o fato de você não ter ao seu lado as pessoas que você quer é porque você não está conseguindo nem mesmo passar onde você quer chegar. E é um desafio do líder, né? Como é que ele repassa o sonho dele, né? E como é que ele faz as pessoas se engajarem com o sonho que é dele, né? É E dificílimo. digo mais, e digo mais. Tem muitos ainda que não descobriram o próprio sonho, Tatal. Eles estão naquele meio por naturalidade, pelo, né, pelo que aconteceu e pelas vias da vida, né, que levaram até aquele caminho e que muitas das vezes ninguém chegou e perguntou para ele: escuta, aonde você quer estar com 60 anos, com 70 anos, com 80 anos? O que você quer estar fazendo? Sempre a resposta é um susto, né? Não, Então, não teve sempre tempo, às vezes, para parar para pensar não nisso, né? teve tempo. Eu até corrijo aqui, né? Não é sempre, né? Mas na maioria das vezes é essa a resposta, é o susto. Então, fazer essa pergunta, fazer a pessoa refletir, fazer ele pensar que existe e deve existir pelo menos um destino, algo que ele possa desenhar ali na frente como para si mesmo, como uma aposentadoria, como um local onde ele quer estar vivendo e tendo uma renda passiva, Sim. né? Eu recebi o Weber, um grande irmão advogado, e ele dizendo a importância da preparação para o repasse de herança, inclusive, né? E Pô, uma sucessão empresarial, né? É exatamente, importante pensar nisso, né? muitos deixam de Às vezes pensar. a gente vê o empresário não pensando nisso, porque às vezes pode ser grosseiro, eu posso arrumar briga, eu posso arrumar uma, uma, uma situação delicada dentro da minha família. Mas, cara, e na hora que você faltar? A briga ou o problema, o que você vai deixar não é maior, né? Não é melhor pensar nisso agora, né? Exatamente. Essa preparação, eu até digo que a proposta, nesse caso, seria ter ali alguém para intermediar, né? E aí a consultoria é de muito bom grado, né? Vamos dizer assim. É, Então, a proposta é que tenha alguém, um consultor, alguém para fazer esse intermédio aí, é. da, até chegar no ponto que hoje a gente tem na família, né, de construir como ápice, tá? Que é uma holding, que é um CNPJ onde todos estão protegidos, Perfeito. direcionados, né? Exato. Então, essa é a proposta. É. E uma coisa que a gente vê também é questão de estoque na oficina, no ramo de automotivo, né? Reparação automotiva. Cada vez menos a gente vê a necessidade, pelo menos a vivência traz, de se manter um estoque grande, né? De se manter lá, sei lá, é, 100, 200, 400, meio milhão de estoque. Hoje em dia a entrega, a logística, ela é muito rápida, né? E muitas vezes na cabeça do empresário, estoque é sinônimo de grandeza, né? Estoque é sinônimo de sucesso. Cada vez menos isso é verdade, né? Então, eu trago a minha experiência mais uma vez, né? Eu lembro de uma vez que, quando nessa ânsia de querer ter o estoque, né? De querer ter a grandeza do que é o simbolismo do tamanho do estoque, né? Enche os olhos Enche olhar os aquilo. olhos, né? Falar, puxa, eu tenho mais de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões aqui. E quando ele fala, tá tudo pago. Eita, tá tudo pago, né? Agora, a questão é, o que vale isso no tamanho, na tamanha evolução que temos hoje de modelo, de marcas, né, de tecnologia. A Então, defasagem é gigante, né? exatamente, nós estamos quase que comparando a um produto aí né, com data de validade, né? É isso E mesmo. então o que que a gente tem que pensar, cara? Que cada vez mais também é necessário ter ferramentas para gerir esse estoque. Eu digo por experiência também que no fim, né, de uma jornada da empresa ainda se resta lá uma sala
no meu imóvel de pelo menos R$ 100.000 de custo de peças que estão lá. Aí eu te pergunto assim, tá, eles estão lá de custo, mas por que que você não vende? Ah, porque não tem mais procura, né? Então existe essa situação, peças que foram lá do motor, né, que já passaram, que já não tem mais, Viraram clássicas. viraram clássicas, né? Ah, mas podemos colocar no Mercado Livre? Claro que podemos, né? Mas já não é o objetivo do lucro nosso. A gente vai brincar de colocar pecinhas no Mercado Livre e vender uma ou outra de vez em quando. Agora, se a gente quer tornar profissional na gestão do estoque, a gente precisa de ferramenta. E um negócio lucrativo, né? É para Exatamente. isso que o negócio existe, né? E existem inúmeras ferramentas, né, para medirmos o giro, para medirmos a lucratividade, para medirmos a eficiência disso, né? Então, E não dá para passar por esse assunto sem falar em sistema, né? Tecnologia. não. Ainda tem muitas, principalmente no ramo automotivo, uma resistência com tecnologia, né? Cara, vai para cima, tem que ter tecnologia, tem que ter sistema, Você sabe senão que na unha não dá mais para fazer, né? eu tenho me deparado até com surpresa, sabe, Tatal? Não sei nos locais mais distantes, né? Em alguns locais, assim como São José do Xingu, que nós chegamos a atender, ah, um empresário, um rapaz totalmente tecnológico, né? Ligado na internet lá e desenvolvendo produtos, consumindo conteúdos online, né? Então eu tenho me deparado com uma situação que a internet nos trouxe, 980 km de Cuiabá, São José, só para 900 ilustrar, né? pois é, sem falar Nos nos percalços. percalços, né, da Estrada estrada de de chão, chão, balsa. balsa, né, se for lá por Sinop, enfim, aldeia de índio, né, É, pedágio e tudo mais. Bom, mas essa facilitação da internet trouxe então esse despertar, tá, por carência de conteúdo para o empresário. olha aí. Então, eu tenho me deparado com empresários querendo cada vez mais estar ligado à tecnologia, Implantar um sistema, implantar implantar um tecnologia. sistema, consumir conteúdos online. E isso também vem despertando em nós, consultores, né? E É até verdade. aproveito para dizer aqui sobre o nosso projeto, né, Tatal? Por favor. Que é um projeto que vem em busca de fazer esse atendimento online, né? Então nós estamos preparando esse conteúdo, né? É um conteúdo de um atendimento de disponibilidade que vai trocar então essa questão de uma visita do consultor a cada mês pela disponibilidade constante, né? Constante. É, Que faz com que um conteúdo que esteja lá para você consumir a qualquer momento, né? Já não tem mais aquela necessidade de você parar o seu trabalho ali, porque a maioria dos empresários está no operacional e ele precisa, às vezes, parar para atender o consultor. Então, o conteúdo traz a possibilidade de ele consumir depois do horário, consumir a hora que ele, de manhã cedo, antes de começar o negócio, ou na hora do almoço, ou à noite, enfim, faz com que ele ainda, além de consumir o conteúdo, possa tirar dúvidas, possa nos contactar a hora que ele vê maior necessidade. suporte online Su- 100%, né? 100%. Então, E, é um e traz projeto. uma vantagem bem legal que você não precisa depender da agenda do consultor, você não precisa depender da distância que o consultor está, né? A ideia eu vou falar o nome aqui, o mestre das oficinas, que é o nosso projeto. Estamos em sociedade, eu, Alessandro Tatal, Marcos Brita e Irineu Cassol, aproveitando a junção dos nossos conhecimentos, né? Então já já vem novidade por aí, já já a gente vai fazer o lançamento, evento, ferramenta, plataforma. Estamos preparando de um jeito profissional e extremamente didático, né? Então aproveita todo esse conhecimento e entrega em pacotes extremamente didáticos e de fácil implantação, né, Brita? Perfeito. Eu acho que a sua história, ela, ela dá um. E essa conversa, para mim, foi muito legal, muito apaixonante, no sentido assim, a sua história, ela bate um carimbo nesse projeto.
no mestre da oficina. Cara, olha com quem que a gente tá falando, né? É um cara que vive isso desde que nasceu. Desde que nasceu. É um cara que vive isso há muitos anos, né? Exatamente. E aí nós temos a junção do seu conhecimento, a junção do conhecimento do Irineu Cassol, do meu conhecimento, Claro. para a gente poder fazer essa entrega. O que que é essa entrega? Contribuir para o crescimento de empresas e pessoas, né? Através do nosso conhecimento. Então, eu acho que tem tudo para dar certo, vai dar certo, porque a gente tem um propósito muito maior nesse projeto, né? Que é ajudar no crescimento dessas empresas. Exatamente, exatamente. É poder tirar, né, essa nuvem, às vezes escurecida da visão aí de alguns, né? E poder deixar, acender o farol alto no meio da estrada, botar a mão do empresário no volante e falar assim, agora, cara, você está Perfeito. munido de informação, você está tomado aqui de todos os indicadores, tome a decisão segura e siga em É, frente, né? é. Esse é o nosso, sempre o nosso fim, né, de trabalho, né? Esse é o propósito. Ainda que alguns ainda tenham interesse de dar continuidade, porque eu tenho clientes que eu atendo desde 2019, né, de É. 2020, e não são Que no, só do setor da reparação, claro, inclusive, mas que precisam trocar, precisam desse momento da troca, precisam desse momento de do ser ouvido, de poder ser entendido, de que aí vai refinando, né, Brito? Você sai de um consultor operacional e aplicador para um mentor para daqui uma a pouco, né? mentoria. Exatamente, exatamente. É Faz essa a parte. intenção. É a evolução do processo. É O isso. ideal é que vocês, que o empresário, no final das contas, não precise para o resto da vida de um consultor. É, que aos poucos ele entenda e compreenda que o negócio dele teve as implantações que precisava, né? Mas essa necessidade do empresário, ela vai ser quase que eterna, né? De ter alguém ali para poder contar. É As curioso. grandes empresas têm, né? Tem um conselho, Tem tem o o papel do conselheiro, conselheiro, né? Então, por que não nas pequenas, né? claro que sim. Puxa vida, como eu, enquanto empresário, na Gostaria retífica, de ter. meu Deus do céu, como eu queria, É, né? De poder trocar com alguém, de poder conversar e ter alguém que pudesse estar é, falando a minha língua. é. Puxa vida. Vantagem a nossa de termos consultores como amigos e irmãos, né? Porque Exatamente. madrugada o WhatsApp come solto. Come solto, exatamente. É, puxando aqui a questão da evolução e capacitação de pessoas, Uhum. eu vou falar aqui da nossa patrocinadora oficial do podcast, que é a Casa Nova Academy, né? Academy Casa Nova. Então, Bruninho colocou aqui na tela para nós a plataforma. Então, uma plataforma de mais de 80 cursos profissionalizantes. Temos ali processos, atendimento, vendas, né? E tudo mais. Então, entrem lá. Especialmente por conta do nosso convidado, a plataforma Academy criou o cupom BRITA. Então você digita lá, escolhe o seu curso, coloca o cupom BRITA, que você vai ter 40% de desconto em todos os cursos. Então, é uma homenagem aí e também um agradecimento pela sua vinda, pela o seu aceite de ter vindo conversar comigo, né? Para mim, uma grande honra, uma grande satisfação e uma conversa muito legal, né? O especializado no ramo automotivo, por que não? Total, conversar sobre isso para mim é como, né, a gente bater papo de bar, né? É, Então, é um prazer enorme para mim, né? A gente vai com certeza consolidar ainda mais esse trabalho, sem né? dúvida. Já E já a gente se encontra para fazer o lançamento do Mestre da Oficinas. já já. Vamos E mostrar para todo mundo aqui também. parabéns pela iniciativa. Obrigado. É isso aí. Valeu. Valeu. Obrigado a todos vocês. Queria agradecer mais um episódio e até a próxima.